Santo dia, meus amados irmãos e irmãs. Hoje nós vamos meditar sobre a inveja. Vejam, em verdade eu vos digo, ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. A inveja é a tristeza diante do bem do outro. É a alegria diante do seu sofrimento. O que a ferrugem é para o ferro, o que as traças são para a lã, e o que os cupins são para as madeiras. Isso é a inveja para a alma. Um veneno que mata o amor fraterno. Aqui não falamos do zelo justo, que nos leva a admirar o bom exemplo dos outros e a buscar crescer com eles. As Escrituras, aliás, nos exorta: procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, versículo 1. Nós tratamos da inveja pecaminosa, aquela que sente tristeza de forma deliberada ao ver o bem do outro, seja esse bem espiritual ou material, simplesmente porque isso parece diminuir o nosso próprio valor. A hora dada a alguém causa no coração, a honra dada a alguém causa no coração invejoso um centímetro de perda pessoal. Ele se entristece ao ver o outro sendo reconhecido. A inveja se revela de várias formas, em desentendimentos, rancor, prazer disfarçado com a queda dos outros, fofoca, difamação, simulação maliciosa, ciúmes e calúnia. O exemplo claro desse tipo de inveja aparece na história das duas mulheres que foram até o rei Salomão para resolver uma disputa. A primeira disse: eu e esta mulher morávamos na mesma casa. Durante a noite o filho dela morreu, pois ela se deitou sobre ele enquanto dormia. Levantou-se no meio da noite, tirou meu filho do meu lado, enquanto eu, tua serva, ainda dormia, e colocou o filho morto no meu lado. E a outra mulher retrucou: não é verdade, o teu filho é o que morreu, e o meu está vivo. Como não havia testemunha, Salomão pediu que trouxessem uma espada. Ele sabia que o verdadeiro coração materno preferiria perder o filho ao vê-lo morto. Então, levantando a espada, declarou: dividamos o menino vivo em duas partes. Dei metade para cada uma. Metade para um e metade para a outra. Diante disso, a mãe verdadeira, cujo filho estava vivo, gritou, cheia de pavor e compaixão: por favor, meu senhor, dai a ela o menino vivo, não mateis. Mas a outra respondeu friamente: não será nem meu nem teu, dividamo-no. Então o rei ordenou que a criança fosse entregue à mulher, que preferia vê-lo vivo, mesmo que em outras mãos do que morto, pois ele sabia que ela era a verdadeira mãe. O ensinamento dessa história é claro. A inveja, ao ser consumida pelo ciúme do bem alheio, pode chegar ao extremo de destruir aquilo que não pode possuir. Nos tempos atuais, a inveja assumiu também uma forma econômica. A avareza dos ricos muitas vezes é igual pela inveja de alguns pobres. Alguns não odeiam os ricos porque foram injustamente explorados por eles, mas simplesmente porque desejam ter o que eles têm. Há quem se escandalize com a riqueza alheia, não por senso de justiça, mas por cobiça. Muitos que se dizem
contra o sistema apenas desejam ocupar o lugar daqueles que criticam. Por isso, certos grupos, como os que seguem ideologias comunistas, não odeiam os capitalistas por causa da pobreza, mas porque desejam a riqueza para si. A raiz não é a necessidade, mas a cobiça. A isso se torna a inveja social ou esnobismo, que zomba da posição superior do outro, apenas porque o invejoso gostaria de estar em seus lugares, recebendo seus aplausos. Eles acreditam que, por não terem alcançado tal destaque, foram injustiçados, privados de algo que mereciam. É por isso que muitas vezes odiamos aqueles que não nos dão atenção suficiente e amamos aqueles que nos jubilam. Se a inveja cresce em nossos dias, é sem dúvida está crescendo. É porque muitos já não acreditam na vida eterna nem na justiça divina. Se esta vida for tudo o que existe, então pensam que devem aproveitar tudo agora, e assim a inveja passa a ser sua glória de vida. Nosso Senhor foi incansável em denunciar a inveja para os que invejavam a misericórdia concedida aos pecadores. Ele respondeu com a imagem dos anjos do céu: haverá mais alegrias no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Lucas 15, versículo 7. Aos que invejam a riqueza, ele alertou com firmeza: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Mateus 16, do 19 ao 20. Jesus repreendeu a inveja daqueles que buscavam o poder, inclusive entre os próprios apóstolos, quando eles discutiam sobre quem seria o maior. Ele colocou uma criança no meio deles, abraçou-a e explicou que o reino dos céus pertence aos que são como os pequenos. Ensinou que acolher uma criança em seu nome é acolher, e quem o acolhe, acolhe também aquele que o enviou. Ele deixou claro que a grandeza aos olhos de Deus está na humildade. Apesar de suas pregações constantes contra a inveja, Jesus foi alvo dos invejosos. Pilatos o invejou por seu poder, Anás por sua inocência, Caifás por sua popularidade e Herodes por sua autoridade moral, e os escribas e fariseus por sua sabedoria. Cada um desses personagens haviam construído uma imagem própria de superioridade que usaram como base para condenar à cruz o próprio autor da verdadeira moralidade. A fim de humilhar ainda mais, colocaram-no entre dois criminosos, assim como nasceu em um estábulo, entre um boi e um jumento. Agora era executado entre dois ladrões. Essa foi a última tentativa de manchar sua dignidade aos olhos da multidão. Parecia que 3 criminosos haviam sido condenados, não apenas 12. De certo modo, essa expressão tinha um sentido mais profundo. 2 daqueles homens haviam roubado por ganância, mas Jesus, como seu Salvador, roubava corações por amor e tradição espiritual.
os nomeia simbolicamente como salva-nos, aquele que poderia ter sido salvo. Salva-nos, o que foi salvo, e Salvador, o que salva. Naquela cena do Calvário, as 3 cruzes representavam 3 palavras: inveja, misericórdia e piedade. O ladrão à esquerda invejava o poder que nosso Senhor reivindicava, enquanto os principais sacerdotes, os escribas e os anciões zombavam de Jesus, dizendo: Ele salvou aos outros, mas não consegue salvar a si mesmo. E o ladrão da esquerda também o insultava. Disse ele: Se és o Cristo, salva a ti mesmo e salva a nós. Na prática, ele estava dizendo: se eu tivesse esse poder que afirma ter como Messias, eu usaria de outro jeito. Eu desceria dessa cruz, destruiria meus inimigos e mostraria o que é poder de verdade. Esse episódio mostra como a inveja age. Ela deseja os dons do outro, mas para usá-la de forma errada. O ladrão à esquerda não queria a salvação da alma, mas apenas escapar do sofrimento físico. Ele teria trocado o perdão dos pecados pela retirada de um prego. E o mesmo acontece hoje. Muitas pessoas invejam os bens dos outros, o dinheiro, a fama, o conforto, mas se tivessem tudo isso, provavelmente se perderia. A inveja não enxerga a responsabilidade que vem com os dons. Ela olha apenas para si mesma e por isso usa mal tudo o que deseja. A piedade provoca um efeito completamente diferente na alma. E o ladrão à direita da cruz não sentia inveja do poder de Jesus. O que ele sentia era compaixão pelos sofrimentos do Mestre, diante das ofensas dos outros, ladrão. Ele o repreendeu com firmeza: nem sequer temes a Deus, tu que estás sobre a mesma condenação. Nós estamos aqui com justiça, porque recebemos o que merecemos pelos nossos atos. Mas este homem não fez nada de errado. Amados irmãos e irmãs, estou lendo aqui esse livro, a passagem sobre a ira. Já li sobre a ira, agora estou lendo sobre a inveja. A inveja que nos afasta de Deus. Então, eu vou parar por aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande, já passaram-se 3 minutos. Aí vai dar mais ou menos aqui uns... É grande, viu? Vai dar aqui uns 3 vídeos. Aí vem para a luxúria. Então, falamos um pouco sobre a inveja. O que é a inveja? A inveja não é você olhar para o que o outro tem e desejar ter igual. Porque isso acontece com todos. Você vê alguém comprando um carro, você deseja ter um carro, você vai trabalhar e você vai conquistar o que é seu. Agora, inveja é aquela pessoa que inveja o que é do outro, que quer exatamente aquilo que o outro tem, que trama cilada. Tenta até matar os outros para poder ter. Essa é a verdadeira inveja. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus nos livre da inveja e dos invejosos. Amém?